Boa noite, pessoal. Começando mais uma aula de processo constitucional na FANESE no dia 28 de maio. Eu estou passando aqui para a tela de apresentação para ficar melhor didaticamente à disposição dessa aula online. Na aula passada, nós demos início à análise, da ação direta de constitucionalidade. Terminamos o assunto da ação direta de inconstitucionalidade genérica, né? Já fizemos essas duas, faltam três controles de constitucionalidade concentrado. Vimos a ADC e vamos para a ADI por omissão, que é a nomenclatura processual do STF, ADO. O objetivo da ADO, né, conferir plena eficácia aos preceitos constitucionais não auto-aplicáveis, né? Então, basicamente, né, esse objeto é bem restrito. Que preceitos constitucionais são estes não auto-aplicáveis? Digam aí. Isso, Rogério. São normas de eficácia limitada, né, Pedro também. Lembrando que na classificação de José Afonso da Silva, né, as normas constitucionais se classificam quanto à sua eficácia jurídica ou aplicabilidade em normas de eficácia limitada, contida e imediata, certo? As de eficácia limitada são aquelas que dependem da regulamentação do legislador infraconstitucional, né? Desde logo, é importante frisar um fato histórico que denota que vai haver uma mudança, né? Já está encaminhando-se para uma mudança no STF, que é basicamente a questão da razoabilidade na demora da regulamentação de uma norma infraconstitucional. Na nossa Constituição de 88, ela já tem aí, né? Vai fazer 32 anos que está em vigor, e a essa altura, normas constitucionais de eficácia limitada que ainda não foram regulamentadas, né, elas denotam que há efetivamente uma omissão do legislador. Então, não tem nem muita discussão. Isso vai, né, depois a gente vai ver com calma, vai implicar até na mutação da função desse instrumento aí de controle concentrado e do mandado de injunção, como veremos a seguir. Os tipos de omissão que a DO combate são a omissão legislativa inconstitucional e a omissão administrativa inconstitucional. Então, não é apenas normas, atos legislativos, também são combatidos, né, atos administrativos. A legitimidade ativa, né, ainda bem para a gente, é a mesma da DIN genérica, que é ali do artigo 103 da Constituição, com as pertinências todas que a gente já observou. Com as pertinências todas que a gente já observou, refiro à pertinência temática, e a aplicação da ADO nos estados, como a DIN, dependem da regulamentação no estado, né, da previsão no estado desse tipo de norma. Né? Aí vai uma pergunta para vocês. O estado de Sergipe tem ADO?
Aqui na Constituição de Sergipe. O site da Assembleia do Estado é complicado, viu? Deveria ser a fonte oficial. Mas a fonte primeira que o Google está dando aqui, mais atualizada, é a da PM, por incrível que pareça. Vai entender isso. Então, ela tem previsão aqui, né, na linha H, que deve ser a competência do Tribunal de Justiça. Deixa eu ver se ela tem mais alguma outra observação. Né? Ela tem aqui a observação da ação direta por omissão, né, e a posição não concretista, que é aquela que, né, a gente vai ver já já. E também para o órgão administrativo, igualzinho à redação originária da Constituição Federal. É basicamente isso que nós temos na Constituição. Então, no estado de Sergipe, temos consequências da procedência da ação, né, como regra, observação minha, omissão legislativa se dá ciência ao poder omisso para que adote as providências necessárias. Nós estudaremos basicamente essa evolução jurisprudencial, mas em mandado de segurança nas próximas aulas, desculpe, mandado de injunção nas próximas aulas, certo? Mas essa consequência aí, ela é a característica da posição não concretista, né, em que o poder judiciário se limita a dizer que o legislativo está em mora, certo? E aí a posição não concretista, o único papel do judiciário é esse. Nós temos a posição concretista, né, direta e intermediária. A intermediária, o judiciário dá prazo ao legislativo e, se nesse prazo o legislativo não fizer, né, o judiciário vai normatizar essas regras. E na concretista direta, né, o judiciário avisa o legislativo da mora, mas já aplica uma decisão normativa para o caso concreto. Quando vier a norma, ela passa a valer, mas até lá o judiciário já regulamentou, né, através de uma decisão normativa, essa decisão. Então, é basicamente isso que a gente vai ver. Então, o STF hoje, né, ele tem adotado em ADO essa posição não concretista, mas tem duas situações já que estão em andamento, né, uma já foi julgada, as duas já foram julgadas, né, em que o STF deu prazo ao legislativo para que resolvesse o problema. E em uma delas, inclusive, disse que se não vier a normatização, o TCU é que vai estabelecer a norma para o caso concreto. Ou seja, ele partiu para a concretista intermediária em âmbito de ADO, certo? E, né, na omissão administrativa, isso aí já é padrão. Perceba que a mesma redação está na Constituição do Estado de Sergipe. Na omissão administrativa se fixa um prazo, né, de 30 dias, ou, dependendo do caso concreto, um prazo razoável, para que as medidas sejam adotadas sob pena de responsabilização da autoridade responsável. Aqui é uma distinção
entre a ADI por omissão e o mandado de injunção. Né? Como vocês sabem, ambos são remédios para suprir omissões legislativas. Né? Então, começando pela legitimidade, a ADI, o rol é estabelecido pela Constituição no artigo 103. O mandado de injunção pode ser qualquer pessoa que pode impetrá-lo. Os efeitos de regra na ADIM são erga omnes e de regra na MI são inter partes. Porque eu estou falando de regra na MI, porque dependendo da posição adotada pelo STF, né, a partir de determinado momento, esses efeitos podem ser erga omnes também. Mas a gente vê isso com mais calma quando tratar do mandado de injunção. A competência para, né, ação direta por omissão vai ser né, aqui deveria ser a DIN por omissão, viu? Vai ser do STF ou TJ. Né? Nós vimos que no caso de Sergipe, do TJ com certeza. E o mandado de injunção pode ser em outros tribunais, como o STJ, o TSE e até mesmo os tribunais regionais eleitorais. Então, nós temos a previsão do mandado de injunção na Justiça Eleitoral, né, e no STJ também. O objeto, né, percebam, isso é importante, a gente acha que o objeto é o mesmo, mas não é. Na ADO, o objeto é mais amplo, abrange omissão administrativa. No mandado de injunção, é só omissão legislativa. Instrumento de controle, né? Óbvio que a ADO é concentrado e o mandado de injunção, teoricamente, é difuso. A regulamentação são essas leis referidas aí. Para a ADO é a Lei 12.063 de 2009, todo o procedimento da ADO vai estar lá. E para o mandado de injunção é a Lei 13.300 de 2016. Esse, não sei, acho que não. É por causa do que aí, de Cleidjane, é? Então, pessoal, percebam, né, que a gente passou muito tempo em ADI genérica exatamente porque a gente já deu, né, os parâmetros mais importantes e globais que afetavam todas. Então, quando a gente começa a entrar nas demais espécies, não há muito o que se dizer. Concluímos a DO, vamos agora para a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Né? A DPF, nós temos a possibilidade de se ajuizar de forma autônoma a DPF, né, para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Ah, ok, Rogério. Então a gente viu que tem. E temos também a possibilidade da DF ser arguída, né, dentro de um determinado processo, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sob lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, inclusive os anteriores à Constituição. A previsão da DPF está no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal e ela é regulamentada pela Lei 9.882 de 92. Né? O conceito, né, de ADPF, ele ainda é um conceito que não é bem estabelecido. Né? Embora da pesquisa se extraia que seja isso aí, né? Princípios e normas que contam com primazia no sistema, o STF, em verdade, não disse o que é preceito fundamental. O STF tem dito o que não é preceito fundamental, certo? Então, isso é mais
um escopo doutrinário, que estabelecer que as principais normas e princípios do sistema jurídico brasileiro são preceitos fundamentais, ok? Como disse, isso advém de um ato do poder público que viola preceito fundamental, né? E o que é um ato do poder público? Pode ser qualquer tipo de ato, né? Inclusive regulamentador, administrativo, judicial, normativo, contratos, editais e decisões de tribunais de conta, né? Principalmente na ADI, que nós temos incidental, a controvérsia constitucional e a divergência jurisdicional relevante, né, na aplicação do ato normativo, que viola um preceito fundamental, é um requisito da ADPF. Os legitimados, repito novamente, ainda bem, né? Por enquanto, ADI genérica, legitimado 103. Todas as outras que nós estamos vendo são os mesmos legitimados, ADC, ADPF e ADO. Né? A gente só vai ter uma diferença na ADI interventiva. A DPF em desfavor de uma decisão, né? Eu acredito que em grau de recurso, desde que você demonstre que é relevante a controvérsia jurisprudencial, certo, Pedro? Então aí teria que haver recurso, né? E eu acredito que um recurso extraordinário ainda. E aí a discussão seria incidental em cima disso, certo? Agora você entrar com a DPF em cima de uma decisão transitada em julgado, o STF não pode fazer nada, né? Então, eu só teria esse cuidado aí, teria que ser incidental. Então, os mesmos da DI genérica, né, como eu disse, os legitimados. Competência, né, pode ser o STF, e só o STF, não tem previsão de ADPF em Constituição Estadual, até porque ela veio posteriormente com a emenda 45, se não me engano, certo? Como a gente já viu, mas para, né, aproveitar que eu mesmo me fiz a pergunta, vamos ver se temos com esse nome. Com a DPF, não. Eu duvido que tenha. Não, não existe a DPF, né, em âmbito estadual. E é só para confirmar, aqui a gente viu a Constituição do Estado de Sergipe. Bom, isso é muito importante, pessoal. A DPF ela tem caráter subsidiário. O que significa isso? Dos instrumentos de controle, né, de constitucionalidade, eu só posso ajuizar a DPF se não existir alternativa, né? Entenderam isso? Se é caso de ADI, se é caso de ADO, se é caso de ADI interventiva, né, de ADC, não pode ajuizar a DPF. A DPF é residual, ok? A DPF não serve para controle preventivo, nem se aplica a atos políticos. Inclusive, tem uma decisão, né? Carlos Brito participou em uma DPF, exatamente estabelecendo que ela não serve para atacar atos políticos, mas atos administrativos. Tem previsão de medida cautelar, como todas que vimos até agora. Né, casos concretos, a gente fez um levantamento de algumas ADPFs. Né? Então, o
a DPF ela serve para atacar leis anteriores à Constituição de 88, porque a gente sabe que normas não recepcionadas pela Constituição não podem ser objeto de ADI genérica ou de ADC, certo? Mas podem ser objeto de ADPF. Foi o caso da DPF 130, 46 e 95, que diz respeito, respectivamente, né, à lei de imprensa, monopólio das atividades postais pelo correio, pela empresa de Correios e Telégrafos, e o que discutiu a lei do seguro lá do DPVAT. Então, decisões judiciais, né? Aí respondendo, né? Se Pedro quiser ir pesquisar, inclusive, qual foi a forma de concretização disso, né? Então, isso aí foi a importação de pneus usados. Isso foi, inclusive, uma decisão de caráter ambiental. É a DPF 101, onde se questionou essas decisões judiciais. Mas olha o que eu disse aqui, Pedro, olha, só pode entrar se for uma decisão impugnável, certo? Então, se eu não tiver em fase recursal, né, não vai ter tempo suficiente para que o STF avalie isso. Então, também temos interpretação de tribunais superiores. O exemplo foi inelegibilidade vida pregressa, né, que a DPF, uma delas é a 144, a outra eu não coloquei. Nós temos aí relações jurídicas e medidas provisórias rejeitadas, que foi 84. Consequências penais do aborto de anencéfalos, a DPF 54. Implementação de políticas públicas constitucionais descumpridas, que é a DPF 45. Ok? Se não me engano, a DPF do Sistema Carcerário Nacional, né, é uma DPF, deixa eu ver aqui, que é aquela do Estado das Coisas Inconstitucionais. Coisas inconstitucional. É uma DPF, isso aqui. Pronto, estava certo. É a DPF 347, né, que criou, inclusive, essa expressão estado de coisas inconstitucional, para falar de inefetividade do direito constitucional. Certo? Essa DPF 347 é importante. Então, basicamente, pessoal, é isso aí que tínhamos para falar de ADPF. Dúvidas? Vamos para a última ferramenta, né, de controle concentrado. Nós temos a ADI interventiva, né, que é uma exceção no país, né, numa federação, porque uma federação tem um princípio basilar que seus entes são autônomos, né, e são internamente, são independentes externamente. Tá? Então, na verdade, a ADI interventiva pode ocorrer, né, da União no Estado, da União no município, e aí abrange o Distrito Federal, com a doidice dele de ser Estado e município ao mesmo tempo, e também pode ser do Estado no município, ok? E nós temos, né, obviamente, que a ADI interventiva ela vai se fundamentar na violação dos preceitos constitucionais sensíveis, que é aqueles que estão no inciso 7 do artigo 34 da Constituição Federal. Um detalhe interessante é que, ao contrário das decisões de controle concentrado de ADI genérica e ADC, né, na ADI interventiva, né, ou representação interventiva, ou intervenção federal, o STF usa a nomenclatura IF para esse tipo né, de instrumento de controle concentrado. Não há nulidade, né, do ato normativo na fase judicial. A gente vai ver depois que pode haver, né, a revogação desse ato posteriormente, mas não há a declaração de nulidade.
Então, o papel do judiciário, como está aqui, é apenas verificar se estão presentes os pressupostos para a futura decretação da intervenção pelo chefe do executivo. Né? É um processo, né, complexo, porque o judiciário atua na primeira fase, mas quem estabelece a intervenção vai ser o executivo federal ou estadual. Né? Peguei isso aí da página 448 do Lenza, do manual, né, do Direito Constitucional Esquematizado, de 2019. Então, na fase jurisdicional, já foi dito ali, né? A gente falou na tela passada, o judiciário vai verificar basicamente se tem os pressupostos para o ato concreto de intervenção. Numa fase 2, que é uma fase mais branda, né, o chefe do executivo limita-se a suspender a execução do ato impugnado. Se isso for o suficiente, é o que vai acontecer e acaba a intervenção, né? E nessa fase 2, não há necessidade na intervenção federal de controle do Congresso Nacional. A fase 3, que nós nunca chegamos, né, no pós-Constituição de 88, eu digo em termos de intervenção federal, ela, né, se a fase 2 não foi suficiente, aí vai haver a intervenção propriamente dita, né? E aí tem que se explicar como vai ser, qual o prazo, qual a condição e detalhe, né? Tira o governador, tira o prefeito e vai ter um interventor com equipe que vai administrar essa intervenção, né? Mas isso é tão grave, né, em termos de separação de poderes, embora previsto na Constituição, que o poder legislativo respectivo vai ter que autorizar, né, esta, basicamente, intervenção. Ó. Tem que ser submetida à apreciação do Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa. Aí, né, vamos ver aqui se vocês lembram de história de Sergipe. No Brasil, nunca aconteceu intervenção federal, mas em Sergipe já aconteceu intervenção estadual em um município. Alguém sabe que município foi esse? É Pirambu, merecia, mas não foi Pirambu, não. Vou dar uma dica, viu? Município mais rico de Sergipe. Isso, Canidé. Canidé do São Francisco já sofreu intervenção, né? Interessante que quem foi nomeado para ser interventor foi um promotor de justiça, né? Foi o falecido pai do promotor hoje, Eduardo Matos, né? Foi o Fernando Matos. Era ele que foi nomeado para ser o interventor de Canidé. E, enfim, foi lá que se descobriu, né? Aquelas quadrilhas e, enfim, aquele esquema de corrupção em função da cidade, né, ser uma das mais ricas do estado. Na época, eu me lembro, disseram que se pegassem a arrecadação de Canidé e distribuísse para a população, daria mais de R$ 1.500. Na época, acho que era 2 ou 3 salários mínimos para cada cidadão, né? E aí você pergunta, né, por que não fecha a prefeitura e faz isso? Esse tipo de arrecadação atraía sempre esquemas criminosos, né, para aquela cidade, em função dessa receita grande advinda aí da hidrelétrica, né? Dizem que até hoje atrai, né, mas aí eu não posso afirmar, não. Então, Sergipe já teve um exemplo de intervenção. Isso foi antes de eu entrar no Ministério Público, eu acho que foi na década de 90, viu? Deixa eu ver aqui. Intervenção
Isso, inclusive, galera, daria um artigo de final de conclusão de curso legal. Ah, eu estou vendo a matéria aqui, ó, de 2019, eu não sabia disso. O Ministério Público Estadual já pediu intervenção de novo em Canidé. Nem estava sabendo disso. Isso foi agora em dezembro, né? E aí o Jornal do Dia diz que Canidé pode ter a terceira intervenção. Já houve duas, viu, pessoal? Eu só sabia de uma. A primeira foi há 25 anos atrás. Deixa eu ver aqui se a notícia diz quando foram as anteriores. A primeira foi em 95, né? Então eu não vou citar nomes. Foi afastada a prefeita Hortência Carvalho. A segunda foi em 2001, na gestão de Rosa Maria Feitosa, sobrinha do ex-prefeito Genivaldo Galindo. Nos dois casos, os titulares renunciaram após ser alvos de denúncia de corrupção e quem assumiu foi o parente, certo? E agora, né, está pedindo intervenção de novo. Ou seja, é a galinha dos ovos de ouro, Canibé. Então, galera, olha isso aqui, viu? Para quem não tem, vocês já estão já com o tema pronto, já estão aprovados, né? Mas há de futuro, essa é uma historinha que dá um artigo legal. Intervenção federal, intervenção estadual em Sergipe. É legal isso. Né? A ADI interventiva nela ocorre por violação aos princípios sensíveis da Constituição Federal, que são basicamente, né, a forma republicana, o sistema representativo e regime democrático, o direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública e aplicação do mínimo exigido de receita de impostos estaduais na manutenção do ensino e nos serviços públicos de saúde. São aquelas verbas carimbadas que vêm normalmente da União. Pois é, Manassés, desse jeito vai pedir mesmo. E, finalmente, pessoal, para concluir, isso mesmo, já para concluir, né, o quinto instrumento de controle concentrado aí de constitucionalidade. A gente, né, só relembrando que, no caso da legitimação, é o único dos 5 remédios que não segue o 103, certo? É só o Procurador-Geral da República que pode, desde 1934, quando foi inserido pela primeira vez essa ADI interventiva na Constituição de 34, certo? O objeto nós já vimos, e os efeitos, né, é basicamente a requisição, né? O STF requisita ao presidente da República que faça a intervenção. E o presidente vai executar as duas fases. Se bastar a sustação do ato, né, inconstitucional, resolvido. Se não bastar, a autorização no Congresso Nacional e a intervenção propriamente dita. Já houve diversos pedidos de intervenção, mas eles não passaram sequer pela primeira etapa completamente, certo? Então, com isso, nós concluímos as 5 ações interventivas. Deixa eu voltar aqui. Assim, nós concluímos as 5 ações interventivas nesse momento. Deixa eu ver aqui, pronto. E, né, o que falta de assunto na nossa disciplina? Só faltam 5 remédios
constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição, né, que vocês sabem qual é, né? Quais são esses 5 remédios? Me digam aí. Isso, um deles é o mandado de segurança, outro, habeas corpus, ok, mandado de injunção, habeas data, e está faltando um. Ação, isso aí, ação popular, certo? São esses os 5 remédios. Tem gente que coloca ação civil pública, mas ela não é um remédio constitucional previsto no artigo 5º da Constituição Federal, ok? Então, teoricamente, por nossa ementa, né, só faltam esses 5 remédios. E a gente vai concluir tranquilo a nossa ementa até o dia da prova. Tá bom? Por hoje, nós ficamos por aqui. Chamada já foi feita, estão todos presentes, inclusive quem não está presente, e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço para todos, né? Lembrando a vocês que amanhã às 8 horas tem live do MP Acadêmico. Vamos falar de direito de saúde e pandemia, né? Quem quiser participar, né, nos honrará com a presença lá. Um abraço para vocês.